Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um método usado no Google para aplicar novas ideias em apenas 5 dias. O método dá o nome a este livro aqui, Sprint. É isso mesmo, esse é o método que nós vamos aprender hoje. Os autores são Jake Knapp, John Zereski e Braden Kowitz, certo? Então vem comigo. O mundo no qual nos encontramos hoje é exatamente dinâmico, repleto de informação e dados. Assim, as tecnologias da indústria 4.0 possibilitam as mais diversas e rápidas mudanças, tanto em nossas vidas pessoais quanto no ramo empresarial, não é mesmo? Dessa forma, fica clara a necessidade de métodos rápidos para aplicação de novas ideias e solução dos mais diversos problemas que podem surgir na nossa vida e nas nossas empresas. Pensando nisso, os autores deste livro, Jake, John e Braden, do Google Ventures, desenvolveram o Sprint. Este livro promete, segundo os autores, ser infalível quando se trata de tirar ideias no papel e colocar, na prática, tudo em 5 dias. Quer aprender? Vem comigo. Gente, Sprint é de 2016, tá? Possui 319 páginas, é uma obra original desenvolvida então pelo Jake, pelo John e pelo Braden, certo? Publicada aqui no Brasil em 2017 pela editora Intrínseca Ltda, ou seja, Intrínseca Limitada. O exemplar apresenta a metodologia desenvolvida pelos autores em 5 capítulos diferentes que representam os dias da semana. Eles sugerem isso mesmo, gente. Em uma empresa como a Google, por exemplo, as soluções de problemas não podem esperar muito tempo, precisam ser rápidas e precisas. Esse método ajuda a identificar, testar e solucionar problemas de forma rápida e eficiente. Você pode comprar tanto a versão em português como a versão em inglês deste livro no nosso blog. Lá tem um link. É só clicar e comprar e ter aí na sua casa, porque aí você vai ter o passo a passo da segunda, da terça, da quarta, da quinta, é bem legal. Mas vem comigo que nesse resumo já dá para você ter uma ideia bem legal. Vamos falar um pouquinho desses autores? Jake é o criador do processo Sprint da Google Ventures, plataforma de investimentos de capital de risco. Também foi responsável pelo desenvolvimento do Gmail, e ainda liderou vários projetos usando sua metodologia em diversos ramos e startups. John foi um líder de design do YouTube, também produziu diversos aplicativos e trabalhou com aproximadamente 200 startups, incluindo Uber. Hoje, ele escreve para alguns jornais, entre eles o The Wall Street Journal, certo? O Braden, vamos falar sobre ele, foi parceiro de designer da GV, da Google, que a gente mostrou para você, da Google Ventures, e liderou o time de designer do Gmail e da Google Planilhas. Já ajudou diversas startups a atender melhor as necessidades dos clientes e a construir processos favoráveis à inovação. Hoje, ele é designer de produtos na Rangers. Este livro é indicado para quem? Pessoas que buscam gerar e testar ideias, caminhos e soluções rápidas para problemas e também desenvolvimento de projetos de uma forma diferente e ágil. O método apresentado nessa obra também pode auxiliar investidores de capital de risco, diversos tipos de companhias e ainda qualquer pessoa que tem uma boa ideia ou conceito, mas não sabe por onde começar. Isso acontece com muita gente quando vai empreender, né? Aconteceu comigo, viu? As ideias principais deste livro: a solução de problemas de um jeito rápido e organizado, a alternativa ao brainstorming, divisão de tarefas em 5 dias da semana, como identificar e testar novas ideias. Este resumo vai te apresentar então essa metodologia, a metodologia Sprint, apresentando cada uma de suas etapas. Vem comigo! Overview 1. Introdução. Enquanto ainda estava trabalhando no Google, Knapp percebeu que o conceito de brainstorm não era tão eficiente, poucas vezes gerava uma ideia boa o suficiente capaz de solucionar um problema de maneira ótima.
O autor declara no livro que, apesar da tempestade de ideias ser divertida, não é muito organizada e focada. Sendo assim, buscou levantar a diferença entre pensar em grupo e pensar de forma individual e ainda uma forma de combinar essas duas vertentes. São aquelas reuniões que a pessoa fala, tem uma tempestade de ideia e ninguém chega a uma conclusão. Foi isso que ele percebeu. Dessa maneira, ele se juntou aos outros 2 autores e os 3 desenvolveram passo a passo este método. Mas em que consiste esse método, Lili? O Sprint é um método focado e organizado. Ele foi desenvolvido para ser realizado em 5 dias intensos de trabalhos, com uma equipe de não mais que 7 participantes, através do compartilhamento e gestão de ideias e quadros. Todo sprint precisa de um definidor, que geralmente é o CEO, gerente de negócios ou afim. Essa pessoa precisa de autoridade para tomar decisão. O propósito do sprint é ser rápido e, para isso, os envolvidos nesse processo precisam se abdicar de suas tarefas normais dentro da empresa, voltando o foco, sua atenção, tudo para a aplicação do método. Sendo assim, qualquer forma de distração, como aparelhos eletrônicos, são proibidos até o momento de intervalos programados. Eles ficam confinados neste método. O sprint é dinâmico. Para isso, os membros que o compõem devem fazer refeições bem leves e saudáveis para manterem energia e um alto ritmo de produtividade. Quem são os membros do sprint? O sprint produtivo, segundo os autores, conta com 5 tipos de profissionais. Vamos lá? Especialista em finança, aquele que trabalha com dinheiro. Especialista em marketing, aquele que vende os produtos. Especialista em consumidor, aquele que conversa diretamente com os clientes. Especialista técnico e de logística, aquele que sabe do que a empresa é capaz. Especialista em designer, aquele que trabalha com o designer dos produtos. É importante também que a pessoa que lida com o problema em questão e aquela que teve a ideia inicial façam parte do projeto de sprint. Mas tenha cuidado em suas escolhas. Lembre-se que os próximos 5 dias vão precisar de muito envolvimento e trabalho. E essas pessoas não vão estar em seus postos. Lembre-se disso. Escolha também um facilitador, além do definidor. Alguém que seja objetivo sobre o processo no qual está sendo trabalhado. Ele deve ser alguém imparcial, paciente, tá? Que ficará responsável pelo gerenciamento do tempo, do debate e do sprint como um todo. Overview 2. Segunda-feira, comece pelo fim. O primeiro dia de sprint. Aqui são determinados os propósitos dos projetos e as metas que o negócio espera atingir a longo prazo. O objetivo principal da segunda-feira é criar de forma clara esquemas completos com bastante informações entrelaçadas, geradas a partir de conhecimentos da equipe sobre os processos. Esses esquemas ou mapas, como também são chamados, são muito importantes para que o sprint seja executado de maneira correta. Assim, durante o capítulo, os autores promovem uma explicação completa sobre a elaboração desses mapas. Por meio deles é que se define o objetivo do sprint, identificar uma solução significativa para o problema em questão. O levantamento de questões pertinentes do problema, do tipo como poderíamos, chamada pelos autores de CP, ou ainda método HMW, ajuda nesse processo. Como também fazer uma lista de todas as pessoas envolvidas no projeto, como as partes interessadas, funcionários e clientes. Então, conecte todas as informações por meio de setas, colocando o seu objetivo na parte direita do quadro, como se fosse um diagrama de Chikawa. Após definida todas as causas, questione os especialistas sobre a gestão e logística dos processos, mas não leve mais que 30 minutos, tá? É o método HMW. Diz eles que este é o método ideal. Por fim, desenvolvam um paradigma de ação para a semana toda. Tome decisões difíceis e siga em frente, não perca tempo. Sim, o sprint é frenético. Overview 3, terça-feira, ajuste e aperfeiçoe. No primeiro dia, o desafio é lançado. No segundo, propõe-se a solução. Para isso, utiliza-se do conceito de gestão do conhecimento, no qual são analisadas e verificadas técnicas que já foram usadas por outras empresas e companhias para solucionar problemas parecidos com o seu.
Organize essas soluções no quadro, então cada membro do sprint deve trabalhar de forma individual no restante do dia, criando e organizando cada um suas próprias ideias para aperfeiçoar e ajustar essas soluções, respeitando os seguintes pontos. Deve ser autoexplicativo, deve ser anônimo, não precisa ser caprichado, palavras são importantes, títulos marcantes e direto ao ponto. Os autores detalham esse processo no livro e apontam a importância do trabalho em silêncio para concentração, foco e cumprimento dos prazos curtos. No final da tarefa, todos devem apresentar suas melhores ideias, divididas em 3 quadros diferentes, como se fosse uma história em quadrinho, apresentando os pontos chaves da sua solução. E aí nós vamos para o Overview 4, que já é a quarta-feira. Decida, hein, querido? A manhã de quarta-feira é voltada para a organização das ideias geradas no dia anterior, buscando levantar um protótipo. Os membros do sprint devem, então, avaliar e comparar cada uma das histórias em quadrinhos criadas. John, Jake e Bradham especificam em seu livro o passo a passo para efetuar essa comparação com as seguintes etapas. Museu de arte. O que ele sugere? Prenda as histórias na parede, uma do lado da outra. Mapa de calor. Analise todas elas, fazendo destaque às partes mais interessantes e relevantes. Críticas relâmpago. Discuta os pontos chaves observados no passo anterior e anote as ideias que surgirem. Tudo rápido, tá, gente? Pesquisa de intenção de votos. Os membros votam pela melhor solução. Quinto, supervoto. Aí, o definidor chega e toma a decisão final. Após decididas as melhores soluções, elas devem ser organizadas e combinadas em uma história em quadrinho ou storyboard, tá? Como eles chamam lá, como os autores chamam. Bem maior, grande, contendo de 10 a 15 quadros. Então, eles pegaram todas as ideias, colocaram na parede, escolheram algumas e agora vão formar uma só, bem grande. Esse arranjo de informações permite levantar os principais defeitos de um protótipo antes mesmo de sua elaboração, diminuindo o número de erros de produção e execução, garantindo maior eficiência e menos retrabalho. No Overview 5 já é a quinta-feira e já é hora de você elaborar o protótipo, tirar do papel. A quinta-feira tem como objetivo a construção de um protótipo, isto é necessário construir uma fachada do seu protótipo. O tempo é curto, não há como construir um protótipo real em apenas um dia. Assim, os autores sugerem que você faça algo que seja real bastante para testar. Além disso, eles retratam que quanto menos tempo se dedica ao desenvolvimento de protótipo, menos os funcionários ficam apegados aos mesmos. Dessa forma, fica mais fácil alterar, melhorar, ou até mesmo, dessa forma fica muito mais fácil, né, gente? Os fiotes aí, a gente não gosta de mexer nos filhos, é o que eles dizem no livro, né? Então o que eles falam? Se for rápido, conciso, não pensa muito, fica mais fácil alterar, melhorar ou até mesmo descartar esse protótipo, caso ele não esteja atendendo o que o cliente precisa. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o protótipo? A obra retrata que não há um passo a passo específico para a elaboração de protótipos, uma vez que cada um deles pode ser diferente com suas características únicas. Assim, eles definem 4 ações que facilitam aí a sua criação para você colocar em prática aí na sua empresa. Escolha as ferramentas corretas. Para a elaboração do protótipo em si, busque usar as ferramentas que tenham maior velocidade e também facilidade para o uso e eficiência. Divida para conquistar. O facilitador da equipe precisa dividir o grupo do sprint em executor, 2 ou mais, costureiro, 1, escritor, 1, coletor, 1 ou mais, entrevistador, 1. A divisão de tarefas deixa o processo mais ágil. Costure tudo. O costureiro é responsável por reunir todos os componentes levantados das tarefas divididas e então costurá-los, ou seja, manter todas as informações coerentes, consistentes e íntegras. E depois vem a parte do teste. Antes de apresentar o protótipo aos clientes, é preciso testá-lo e apresentá-lo ao definidor, buscando levantar erros ou lacunas pendentes. Após isso, o entrevistador cria um roteiro de apresentação para os clientes, que será realizado no próximo dia, o nosso Overview 6, a sexta-feira, entrevista e aprenda. Na sexta-feira, o time de Sprint assistirá à reunião de apresentação do protótipo para os clientes, atentos a todos os feedbacks e reações deles.
A obra retrata que 5 entrevistas vão lhe dizer se o protótipo vai funcionar ou não. Mas independentemente do resultado, você aprenderá bastante com o processo e saberá exatamente qual o próximo passo você precisa para atingir os seus objetivos. 5 dias frenéticos e o seu problema vai acabar, segundo o autor, tá? E o que outros autores estão falando a respeito? No livro A Startup Enxuta, o autor diz que a verdadeira produtividade de uma startup é medida pela procura sistemática por coisas certas a serem feitas. Na Startup Enxuta, todo produto, toda característica e toda campanha publicitária são entendidos como um experimento para alcançar aprendizagem valiosa. Muito legal, né? Para John Maxwell, autor do livro De Ouro da Liderança, os melhores líderes são aqueles que sabem ouvir. Ouvintes sabem o que está acontecendo porque são atentos. Eles aprendem melhor que os outros porque absorvem de vários lugares. Além disso, bons ouvintes têm a capacidade de enxergar melhor os pontos fortes e fracos das outras pessoas. Aprofundando na questão de como motivar equipes e desenvolver a liderança, o livro Porquê? Como motivar pessoas e equipes a agir para quem almeja inspirar outras pessoas e obter sucesso no trabalho é a nossa indicação. Nessa jornada, o autor destaca a importância de saber o seu porquê, ou seja, o seu propósito. Qual é a sua missão? E tudo que eu falo aqui desses autores, gente, no nosso pocketbook escrito no nosso blog, lá tem os links que você vai clicando e já vai entrando também nestes resumos, tá? E aí, aplico como isso na minha vida? O que eu preciso fazer para aplicar? Bom, você precisa buscar soluções rápidas ou desenvolver e testar novas ideias, sejam elas em seu trabalho, faculdade. Essa metodologia é ideal para você buscar os melhores resultados em apenas uma semana. E eu estava pensando aqui, na faculdade dá para fazer isso muito bem, tá? Você pega o método, dá uma reorganizada no seu trabalho, aquelas reuniões chatas e longas, sem produtividade, você também consegue aplicar e adaptar este método aqui no seu trabalho e na sua vida. E aí, gostou da nossa resenha de hoje? Bom, mas o nosso bate-papo não precisa parar por aqui. Deixe seu comentário, dê sua sugestão, dê a sua opinião. E curtindo e compartilhando este material, muito mais pessoas vão ficar por dentro de tanto conteúdo maravilhoso. E na semana que vem você já sabe, né? O YouTube avisa quando tem vídeo novo. Agora, você quer ser avisado? Então faz um favor para mim. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nada.